Fala, galerinha do 7º ano, estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ângulos, apostila da página 134 até a página 141. Vamos acabar com essa apostila hoje, a gente vai encerrar isso tudo e partir para a nossa apostila número 2, que tá bem menor que essa, né, gente? Essa tava gigante. Vamos lá. Gente, olha só. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Na página, gente, 134, fala de ângulos formados na transversal, tá? É a mesma coisa, só que aqui, a mesma coisa, porém, aqui, observa que as duas retas, elas não são paralelas. E lá na página 136, ele traz as duas paralelas cortadas por uma transversal para mostrar as propriedades. Os ângulos mostrados aqui têm o mesmo nome dos ângulos que eu vou mostrar aqui. Só que nas retas paralelas eu tenho algumas propriedades que eu já vou mostrar para vocês de uma vez na paralela, porque eles têm o mesmo nome do daqui. Só que quando são paralelas eu tenho essas propriedades aqui, ok? Vamos lá. Gente, quando eu tenho duas retas paralelas RS, que nunca vão se encontrar, e eu tenho a reta T, que é uma transversal, que ela está cortando essas duas paralelas. Cortando dois aqui em um ponto e aqui em outro ponto. A reta T corta essas duas. Analisando essas retas, eu tenho a região interna, que é a que está, anota aí, região interna. Ela está entre as duas paralelas. Então, ela está aqui, ó. Essa é a região interna, ó, entre as duas paralelas. E eu tenho a região externa. Onde que fica a região externa? Para fora das paralelas. Então, região interna dentro das paralelas. Isso é muito importante, anota. Tudo, tá? Região interna está dentro. Região externa está fora. Então, analisando as retas em relação à região interna e externa, é assim, região interna está dentro, região externa está fora, está para cá, para cima e aqui para baixo, é a região externa. Tirando essa parte do meio que é a região interna. Eu posso também analisar essas minhas retas em relação à transversal. Em relação à transversal, porque observa que região interna e externa eu analisei em relação às paralelas. Região interna é o que estava dentro, região externa é o que está para fora. Em relação ao lado, eu falo, quando eu estou falando de lado, eu estou falando em relação à transversal. Então eu tenho para cada transversal, tudo para cada transversal é um lado e para cada transversal é outro lado. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar de ângulos colaterais. Quando eu falar de ângulos colaterais, colateral vem de lado. Então, você vai lembrar que colateral é em relação a transversal, tá bom? E quando eu falar de alternos, aí eu tô falando... Vamos lá, vamos devagar, né? Vamos devagar. Vamos lá. Então, lembra que quando eu falar de colateral é em relação a lado. E lado eu tô falando em relação a transversal, tá bom? Gente, analisando essas retas, tá? Eu vou dar alguns nomes para vocês. Vamos lá. Eu tenho alguns ângulos que eles são opostos pelos vértices. Então, esses ângulos que são opostos pelo vértice, eles são o quê? Congruentes. Então, eu tenho meus ângulos, ó. Eu tenho os opostos pelo vértice. Quais são os ângulos aqui que são opostos pelo vértice, gente? Eu tenho o ângulo A com o ângulo C. Congruência, gente, são três tracinhos assim, ó, como se fosse um igual. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Eu tenho o ângulo B e o ângulo D, ó, também são congruentes. Embaixo eu tenho o ângulo E e o ângulo G. E aqui eu tenho o ângulo F e o ângulo H. São também congruentes, tá bom? Então, todos esses ângulos são opostos pelo vértice, são congruentes. Agora, a gente tem ângulos correspondentes. Anota aí para mim. Anota. Ângulos correspondentes são congruentes. Ângulos correspondentes são congruentes.
Vamos lá, olha só. O que são ângulos correspondentes? São ângulos não adjacentes que estão localizados no mesmo plano, no mesmo lado da transversal, sendo um deles pertencente à região interna e o outro à região externa. Como assim, gente? O que são ângulos correspondentes? Vamos lá. Olha só. Peraí, deixa eu me achar aqui, gente. Tá. O que são ângulos correspondentes? Pensa assim, o jeito de pensar. Você vai anotar aí primeiro. Ângulos correspondentes são congruentes. O que são ângulos correspondentes? Vou explicar para você. Ó o jeito de entender. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, ele tá aqui, ó. Ele tá do lado direito e esquerdo, né, gente? Ele tá do lado esquerdo, do lado de cima. Não é assim, gente? Ele tá do lado esquerdo, na parte de cima. Qual é o ângulo correspondente ao ângulo A aqui embaixo? É o ângulo que, em relação a essa paralela aqui, tá, gente? É o ângulo que também tá do lado esquerdo em cima. Então, em relação a essa bolinha, qual é o ângulo que está do lado esquerdo e em cima? Do lado esquerdo é para cá, em cima é para cá. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo F. Qual que é o ângulo correspondente ao ângulo D? O ângulo D também está do lado esquerdo, mas está embaixo em relação ao ângulo, tá, gente? Não estou falando em relação à área interna e à área externa. Estou falando em relação à bolinha aqui, ó, ao ângulo. O ângulo D, ele está do lado esquerdo e embaixo. Então, o correspondente ao ângulo D é o ângulo G. Por quê? Porque em relação a esses ângulos aqui, ó, tem duas bolinhas. Em relação a essa bolinha, ele está no lado esquerdo e embaixo. Então, ó, eu tenho que o ângulo A é correspondente ao ângulo F e ângulos correspondentes têm o mesmo valor. Então, o ângulo A tem o mesmo valor do ângulo F. O ângulo D é correspondente ao ângulo G, então eles têm o mesmo valor. O ângulo B é correspondente ao ângulo E, então eles também têm o mesmo valor. O ângulo C é correspondente ao ângulo H, então eles também têm o mesmo valor. Olha que balé de gato que você está fazendo, gente. Vamos lá. O ângulo A é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo F, que é igual ao ângulo H. Então, olha, dentro disso aqui você faz um mundo de coisa, gente. Então, tem que ter uma noção de como que faz isso aqui, tá? Isso aqui, gente, que eu tô fazendo, de ângulos correspondentes, colaterais, alternos, só vale se essas duas retas aqui forem paralelas. Se essas duas retas aqui não forem paralelas, forem retas que em algum ponto vão se encontrar, essa relação aqui não vale, tá? Então, vamos lá. Agora, eu tenho os ângulos alternos e internos. Aí você anota assim na frente. Fez o desenho, né? Tá anotando tudo, porque eu sei. Aí tá escrito, você coloca assim, ângulos alternos internos são congruentes também, anota. Ângulos alternos internos são congruentes. Vamos lá, galera, vamos lá. Gente, interna é porque tá dentro, né, gente? Interno tá dentro, externo tá fora. Lembra, né? Então, lembra que interno, eu falei, é o que tá dentro das paralelas. Externo é o que tá para fora das paralelas. Então, se é interno, você já sabe que é aqui dentro, é entre as duas, né? Assim? Então, alterno e interno. Lembra que alterno vem de alternar, vem de trocar. Então, o que eu vou fazer no alterno e interno? É interno e do lado de dentro. Os alternos, eles são assim, ó, eu pego um desse lado, um desse lado, um desse lado e um desse lado. Então, quem são ângulos alternos internos aqui? O ângulo C é um ângulo alterno interno com o ângulo F, eles também são congruentes. Por quê? Interno é porque tá dentro. Alterno dá a ideia de trocar, então você pega um de um lado e um de outro. E o ângulo D também é alterno interno do ângulo F. Professora, mas é muita coisa. É, gente. Tem, gente, a explicação teórica, tá? Vocês podem ler. Dá pra vocês. Na página 135, você tem toda a explicação teórica. Toda. Pode ler. Leiam e tiram as dúvidas. Pode mandar mensagem se ficar com dúvida. Eu tô falando o jeito que eu acho mais fácil de gravar, tá bom? Que eu acho que é importante pra vocês. Vamos lá. Eu tenho também o ângulo alterno externo, que também são congruentes. Anota aí, são congruentes.
é questão de pensar, né? Se o interno tá dentro, o externo tá onde? Fora, né? O interno tá dentro, o externo tá fora. Ele é alterno. Então, eu pego um de um lado com um do outro. Então, eu vou pegar ó, do lado de fora. Esquece isso aqui dentro. Pego o lado de fora. Eu tenho AB e GH. Só que eu tenho que pegar um de um lado, um do outro. Um de um lado, um do outro. Porque é alterno, troca. Então, eu vou pegar o G com o B e o A com o H. Então, eu tenho que o ângulo B tem a mesma medida do ângulo G. E o ângulo A é a mesma medida do ângulo H. Eu tenho agora os ângulos colaterais. Vamos lá. Aí eu tenho colaterais internos. Anota aí. Esse é diferente. Colaterais internos são suplementares. O que isso quer dizer? Que a soma dos dois vai dar 180 graus. Colaterais internos são suplementares. A soma dos dois vai dar 180 graus. Gente, colateral. Você vai lembrar que está do mesmo lado. Lado em relação a quê? Em relação à transversal. Lembra do que eu expliquei antes? Que lado em relação à transversal? Essa é a transversal. Então, colateral está do mesmo lado. Ou está do lado de cá, ou está do lado de cá. Eles são colaterais internos. Então, está do mesmo lado, só que do lado de dentro das paralelas. Interno em relação às paralelas. Então, tá do lado de dentro das paralelas e estão do mesmo lado. Vamos pensar? Quais lados que estão do lado de dentro e do mesmo lado? O C e o E, ó, tá na região interna e tá do mesmo lado. O C e E tá do mesmo lado, o A e F tá do mesmo lado. Então, eu tenho o C e o E e o A e o F. E eu tenho que somando os dois vai dar 180 graus, porque eles são suplementares. Então, se eu fizer C mais E, vai dar 180 graus. Se eu fizer A mais F, também vai dar 180 graus. E, por último, eu tenho os ângulos colaterais externos. O que são ângulos colaterais externos? Mesma história. Colateral é de lado, é em relação à transversal. E externos é porque está do lado de fora. Você esquece o lado de dentro e pensa só do lado de fora. Eu tenho AB e GH. Quem que está do lado de fora e está do mesmo lado em relação à transversal? A transversal divide um lado, outro lado. Então, B e H. E A e G. Show? E lembra que os colaterais externos também são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Assim, gente, se você for pensar, assim como o A e o D, se você somar os dois dá 180, o B e o C também são suplementares, o A e o B são suplementares, o D e C são suplementares. Todos os lugares aqui onde formar uma reta, ó, você tem que esses dois ângulos vão ser suplementares, tá? Gente, anota tudo que é muito importante. Eu já volto para falar com vocês. O resumo disso aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse quadro verde é um resumo, tá bom? Quero tudo anotadinho. Pera aí que eu já volto, vou falar mais um pouquinho com vocês. Voltei, gente. Gente, pega pra mim, por favor, a apostila. Lá na página 139. A gente vai falar sobre ângulos de polígonos regulares. Gente, o que é um polígono regular? Polígono regular é uma forma geométrica que ela tem todos os ângulos congruentes e todos os lados congruentes. Então, ela tem todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos com a mesma medida. Exemplo, quadrado. Quadrado é um polígono regular. Por quê? Porque todos os lados dele são iguais e todos os ângulos dele são iguais a 90 graus. O triângulo equilátero. Só o equilátero que é regular. Por quê? Porque os lados têm medidas e ângulos diferentes. O triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todas as medidas dos ângulos são iguais. Gente, por que a gente está falando sobre isso, ângulos de polígonos regulares? Às vezes, você quer calcular o ângulo de uma figura, olha aqui, ó, de uma figura, de um polígono,
e você não sabe nem por onde começar, você acha que não tem nada ali que vai te ajudar a resolver a questão. Só que às vezes tem alguma coisa escondida. Igual aqui, ó. Como determinar a medida do ângulo interno de cada um dos polígonos? Aqui tá falando que esse polígono aqui, ó, esse desenho aqui branco, é um polígono regular de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 lados. É um polígono regular de 8 lados, é um octógono, né? E pede para calcular o valor do ângulo interno dele. Se ele é um polígono regular, gente, então eu sei que todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. Eu não consigo calcular de cara o valor do ângulo interno dele. Só que se você for observar bem a figura, você vai ver que entre eles tem um quadrado. Professora, como você sabe que é um quadrado? Porque se todos os lados deles são iguais, olha lá, os espaços também são iguais. Ó, todos os lados deles têm a mesma medida e todos os ângulos são iguais. Então é um quadrado. Olha lá. Porque todos os lados do octógono têm a mesma medida. E se o quadradinho é formado por lados do octógono, é um quadrado, né, gente? Como que eu faria para descobrir, então, o valor do ângulo? Abre aí na sua apostila que eu vou explicar. Olha lá. Tem um quadradinho. Tem um quadrado, né, gente? Não vou conseguir desenhar aqui perfeitamente. Tem um quadrado. Ó, até que nem ficou ruim não, hein, gente? Não ficou horrível não, hein? Ficou menos ruim. Olha só. Desenhar bem mais ou menos, gente. Não, gente, ficou horroroso. Agora ficou ruim. Não, agora eu apago. Agora ficou ruim. Até ali ficou bom. Até ali ficou bom. Essa é a figura. Gente, essa é essa figura aqui, ó. E ele quer saber quanto que vale um ângulo interno. Qualquer ângulo interno. Então, eu vou pegar esse ângulo interno aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho a quininha do quadrado. E eu sei que o quadradinho, ele tem 90 graus. Então, eu sei que aqui é 90, ó. Esse pedaço aqui é 90. Eu só preciso saber quanto que vale esse e esse. Só que ele é um polígono regular, gente. Então, esses ângulos são iguais. Se aqui mede x, aqui também mede x. E o total tem quanto? 360. Uma bolinha completa. 360. Se aqui tem 90, 360 graus menos 90 graus, 270 graus. Se esses dois ângulos são iguais, 270 dividido para 2. 2 dividido para 2 é 1. 7 dividido para 2 é 3. Sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido para 2 é 5. Então, isso significa que esse ângulo aqui tem 135 graus. Então, gente, é para isso que a apostila trouxe essa questão para isso. Para vocês entenderem o quê? Para vocês verem além do que está escrito. Tem muita coisa que não está escrita, mas através das figuras a gente consegue descobrir. E ângulo externo, gente, de um polígono. O que é ângulo externo de um polígono? Ó, observa que eu tenho esse polígono aqui. É um octógono novamente. Aqui é o ângulo interno dele, ó. O que é o ângulo externo? É como se eu pegasse um dos lados dele, ele pegou aqui, né, o lado que é a base, que tá apoiado, né, na linha que a gente fala. E ele fez um prolongamento desse lado. Quando ele fez um prolongamento desse lado, formou um novo ângulo, ó, entre o lado aqui do octógono até a linha que foi formada. Aí, como que eu calculo o valor desse ângulo externo? Toda linha, toda reta não tem 180 graus? Se eu sei o valor do ângulo interno, vamos colocar aqui esse aqui, ó. Se eu sei o valor do ângulo interno, que é 135 graus, tá lá, ó, assim, ó, a figura, ó. Tá lá a figura. Eu sei que aqui é 135 graus. Ele fez o prolongamento do lado e aqui é o ângulo externo. Como que eu vou calcular esse ângulo externo? Se eu sei o valor do ângulo interno, que é 35, e um ângulo raso tem 180 graus, 180 graus menos 135 graus, 100 menos 100 dá nada, 80 menos 35, 45 graus. Então, eu sei que esse ângulo externo dele vai ter 45 graus. Show de bola? Muita coisa hoje, né, gente? Eu sei. Vamos lá, para casa.
página 138. Não vou passar muito porque a nossa aula ficou maior, tá? Página 138, número 31 e 32. Não fiquem loucos. Vou ensinar como que vocês vão olhar. Nessa letra A, as retas M e N são paralelas, tá? E a reta T aí é a transversal. Ou se você pode considerar também a reta R como uma transversal. Você vai olhar, primeiro você olha assim, ó, esquece a reta R aqui. E olha só a M e N que são paralelas e a T que é transversal. Você sabe que A e B são suplementares, né, gente? Que a soma dos dois vai dar 180 graus. Você tem aqui um ângulo com 2B e um Bzinho aqui, tá? Você tem várias formas de analisar. O que eu falo para vocês? Esquece a reta R e analisa em relação só à reta T. Primeiro, tá bom? Gente, professora, mas eu vou ter que quebrar muita cabeça para fazer. Gente, vai ter mesmo, mas não tem desculpa não. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar o início, só o início, depois vocês continuam. Eu tenho que aqui, ó, esse ângulo de 114 graus, ele é um ângulo correspondente a esse ângulo aqui que não está escrito. Ó. Tem um ângulo B, tem um ângulo 2B, e esse ângulo aqui vai ser um ângulo suplementar. Aqui vai ser 114 graus. Se aqui é 114 graus, você também vai conseguir descobrir o valor do A. Por quê? Porque eles são correspondentes também, tá bom? Então, você consegue descobrir o valor do A. Quando você conseguir descobrir o valor do A, você também consegue descobrir o valor do C, porque ele é correspondente. E se aqui tem 114, gente, e aqui tem 2B mais B, que vai dar 3B, né, gente? Vocês vão conseguir descobrir sim. Vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Se não conseguir fazer tudo, não tem problema, tá bom, gente? Mas eu quero que vocês tentem. Só no período da aula, porque tá na semana de prova. Se não conseguir tudo, não tem problema. E letra B. Do mesmo jeito, gente. M e N são paralelas. A R e a T são transversais. Esquece a reta R e analisa primeiro só em relação à reta T. Professora, em relação ao que eu vou analisar? A isso aqui, ó. Que aí você vai achar os ângulos que são opostos pelo vértice, os ângulos que são correspondentes. Você vai ver o que esses ângulos são para você achar se eles são congruentes ou se eles são suplementares, igual está escrito aqui. É em relação a isso aqui que você vai analisar. Tanto a número 31 quanto a número 32, tá? Que você tem também paralelas. Você só tem um ângulo aqui, mas através desse ângulo você consegue fazer tudo. Só analisando se eles são colaterais internos, colaterais externos, alterno interno, alterno externo. É isso que vocês vão analisar para vocês conseguirem resolver. Ok, gente? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Gente, por hoje é só isso, tá bom? Gente, tentem fazer. Eu passei pouca atividade porque eu quero que quebre a cabeça e tentem fazer, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!